A paz do Senhor Jesus. Vamos começar o nosso estudo bíblico hoje. Eu quero falar sobre vencendo a tentação, né? Porque esse é um tema muito do nosso cotidiano e eu estava orando, pedindo a Deus direção sobre o que falar e Deus colocou isso no meu coração, vencendo a tentação. Porque todos nós que somos cristãos, nós somos tentados todos os dias, não importa se você é novo, jovem, idoso, nós somos tentados todos os dias, tentados a trocarmos aquilo que Deus nos deu por coisas do mundo, por coisas passageiras. Então, é o que nós vamos falar hoje sobre o que é tentação, como nós somos tentados, como podemos vencer a tentação também, tá bom? E eu peço para você, fique ao longo do vídeo, assista, né? Mas eu vou pedir antes que você compartilhe com alguém esta mensagem que precisa ouvir, né? Este estudo bíblico. Curta este vídeo, se inscreva no nosso canal, tá bom? Para você receber as novas pregações, estudos bíblicos para a sua edificação, amém? Eu quero ler aqui em Mateus 26, capítulo 26, versículo de número 40, que diz assim: Jesus dizendo, né? E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Bom, vamos orar neste momento? Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós clamamos a Ti, ó Senhor. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender a Tua palavra. Lava-nos com Teu sangue, perdoa-nos de todo o pecado, ó Senhor, e purifica a nossa mente, ó Senhor, purifica o nosso coração e que nós possamos compreender a Tua boa, agradável e perfeita vontade. É o que nós te pedimos e te engrandecemos para todo sempre. Amém. O que é tentação? O que você, quando fala de tentação, o que passa na sua cabeça? Eu peguei aqui um significado no dicionário mesmo, né? Diz assim, é o impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável, desejo veemente ou violento, ou seja, é um desejo muito forte, é um impulso que a pessoa tem, né, para uma prática que não é muito boa, que contradiz os valores, que contradiz a palavra de Deus, né, as escrituras. Isso é uma tentação, né? E o que nos tenta? Em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 13, diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, né? A pessoa jamais pode dizer, eu fui tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Porém, a tentação e a provação, elas são diferentes. A provação é quando Deus ele prova o caráter de alguém, quando Deus prova o coração de alguém. Então Deus não tenta, Deus ele prova os seus servos. Ele diz ali para o povo que ele tirou do Egito, né, para levar para a terra prometida, ele diz que ele permitiu as pessoas padecerem necessidades, padecer fome, para provar o que havia no coração delas. Então, toda vez que Deus ele prova alguém, é para ver o que há no coração e, claro, para trazer a correção, para purificar os pecados. E Deus, quando ele prova, é para aprovar alguém, tá bom, gente? Porque Deus ele quer o nosso bem. Já a tentação é o contrário. A tentação, na verdade, ela é inflamada pela carne, ela é inflamada pelo mundo e por Satanás para nos fazer cair, né? Para nos distanciar de Deus. Ao contrário que a aprovação da parte de Deus é para nos aperfeiçoar, para cada dia mais nos aprimorar, para parecermos com Cristo, a tentação é para nos fazer sucumbir, viu? A tentação. Então, Deus ele não tenta ninguém, Deus ele prova. Já Satanás, ele é o tentador, tá bom? Então, na verdade, nós somos tentados pela cobiça que há dentro do nosso coração. Todo aquele primeiro é tentado porque nós temos mal dentro do nosso coração, ou seja, nós temos pecado, nós somos pecadores, por isso que somos inclinados desde muito cedo. Você pode ver uma criança, quem ensinou uma criança a mentir, né? Quem ensinou a criança a ser orgulhosa, a ser, né, querer tudo para ele,
Quem ensinou uma criança, às vezes, até a bater em outra criança, bater no seu amiguinho ali? Ninguém ensinou, mas a todo ser humano, ele tem essa predisposição para o mal, né? Por isso que Deus, ele precisa trabalhar no nosso coração. E diz assim, em Tiago capítulo 1, versículo de número 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, nós somos tentados pelo mundo aí fora, nós somos tentados por Satanás, mas Satanás não pode fazer uma escolha para você, né? Ele não pode fazer uma escolha, ele coloca algo exterior, o mundo, coloca algo que você deseja, e a concupiscência, ou seja, a fraqueza que há dentro de nós, o desejo veemente, né? A cobiça, né? Nós somos atraídos por isso, então nós somos tentados desta forma, né? A concupiscência, no dicionário, é um termo utilizado para designar a cobiça, o apreço por bens materiais, assim como os prazeres sexuais e a ganância por poder ou dinheiro. E cobiça é o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Então nós somos tentados pela nossa concupiscência, ou seja, a nossa cobiça, muitas vezes cobiça por dinheiro, cobiça por poder, cobiça pelos prazeres sexuais. Então por isso que nós devemos tomar cuidado, porque tudo isso nós temos uma predisposição a qual nós chamamos carne, as obras da carne. Aqueles que são guiados, aqueles que estão no mundo, eles são guiados por esses prazeres. Quando você não, quando que você não ouviu, faça tudo que você desejar, o importante é você ser feliz, o importante toda forma de amor é válida, tantos sofismas e enganos, né, que na verdade eles mostram ali, dizendo para a pessoa, satisfaça o seu desejo da carne, satisfaça a sua concupiscência, a sua cobiça, né? Isso é o mundo, isso é Satanás, né? Induzindo as pessoas ao erro, ao pecado, e nós temos isso dentro de nós que precisa ser tratado pela palavra. É por isso que você precisa ouvir este ensino, esse estudo bíblico até o final, tá bom? Que nós vamos falar aqui como vencer tudo isso. Começando aqui, o mundo é uma forma que nós somos tentados pelo mundo, tá bom? Primeira carta a João, capítulo de número 2, versículo de número 16, diz assim, por tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Ou seja, tudo aquilo, a concupiscência da carne, né, os prazeres, os desejos sexuais, os desejos desenfreados, né, uma coisa que eu quero ressaltar aqui, gente, porque eu falei sobre dinheiro, né, sobre prazer sexual. Gente, Deus, ele criou todas essas coisas, mas no limite. O prazer sexual é para o casamento, né? Para o esposo e a esposa desfrutarem, né, ali no seu relacionamento, prazer sexual. E isso foi uma bênção de Deus. Não é errado de forma alguma, tá bom? Só quero ressaltar aqui. Mas o que Satanás ele faz? Ele criou no mundo. Não, você para que casar? Você pode ser solteiro, você pode se relacionar sexualmente com qualquer um. Conheceu na noite, o importante é você usar camisinha. E se não usou camisinha, pode abortar. É isso que Satanás ele diz, entendeu? Então ele perverteu aquilo que Deus ele fez bom, aquilo que Deus ele fez, Satanás ele perverteu. E as pessoas criam um desejo, né, uma cobiça. Cobiça é você desejar ardentemente, ou seja, aquele que cobiça, aquele que tem a concupiscência, ele deseja aquilo e está disposto a fazer qualquer coisa para ter poder, ele está disposto a fazer qualquer coisa para ter dinheiro, para conquistar os seus prazeres sexuais, até passar em cima de pessoas, ignorar a palavra, se esquecer de Deus, e isso é errado.
E como eu digo também, não é errado você desejar, eu quero ser uma pessoa, eu quero estudar, eu quero conseguir conquistar uma casa, eu quero dar o melhor para minha família. Isso não é errado de forma alguma. Agora as pessoas só pensam em trabalhar, ter posse, 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 e desejam a riqueza, o dinheiro acaba se tornando um Deus para ele, ou seja, uma cobiça, algo que ele deseja ardentemente, não é algo equilibrado, né? Não tem domínio próprio, ele está disposto a roubar, a matar pelo dinheiro e pelo poder. Então tome muito cuidado com isso, tá bom? Porque tudo isso é o mundo, né? A Bíblia fala, não ameis o que no mundo há, nem as coisas que são do mundo, né? Tudo que nós temos aqui é um meio para a sua sobrevivência, né? Para você existir, uma casa, um carro, isso é um meio, né? O que importa aqui nessa vida é o nosso relacionamento com Deus, o que importa aqui nessa vida é a sua família, os seus filhos, seu pai, sua mãe, o que importa é o relacionamento que nós temos com os nossos irmãos. Por isso que o maior de todos os mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo, né? Quando nós amamos a Deus acima de tudo e o nosso próximo como a nós mesmos, nós anulamos essa cobiça da carne, nós anulamos essa cobiça dos olhos, nós anulamos a soberba da vida, porque quando você ama, você não é egoísta. Quando você ama, você não se importa somente com seus interesses, com os prazeres, com aquilo que lhe satisfaz. Não, você se importa com Deus, você se importa com o seu próximo, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, com os seus filhos. Então, por isso que o amor é o maior de todos os mandamentos, né? Então, o mundo, por isso que a Bíblia diz, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo é isso daqui, gente. É cobiça, é vaidade, é engano, é pecado, é isso que o mundo tem para oferecer. E quando você ama o mundo, você está satisfazendo os seus desejos da carne. E outra coisa, nós somos tentados também por Satanás, tá bom? Mateus capítulo de número 4, versículo de número 3, diz assim: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Né? Ali Satanás ele dizendo para Jesus, se você é o Filho de Deus, ou seja, colocando em dúvida aquilo que Jesus já sabia que ele era, né? Então me prova aí que você é o Filho de Deus, né? Ou seja, a soberba da vida, né? Transforma essas pedras em pães, é dizer para Jesus assim, você não precisa depender do seu Pai, você pode fazer por conta própria. E Jesus diz: vai-te, Satanás, porque somente Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava dizendo para Satanás: eu escolhi ser dependente do meu Pai, eu escolhi ser dependente do meu Deus. Eu posso sim, né? Aqui como um filho de Deus, como um trabalhador, eu posso sim agir por conta própria, mas eu escolhi ser dependente de Deus. É o que Jesus estava mostrando ali para Satanás. Então nós somos tentados pelo mundo, nós somos tentados por Satanás, né, que potencializa, como eu disse, ele não pode tomar uma escolha por você, mas ele pode potencializar esse desejo que há dentro do teu coração, te mostrando as coisas, né? Então, por isso que nós devemos vencer, nós devemos enfrentar isso, e eu vou ensinar como nós podemos enfrentar. Quando a pessoa ela cede à tentação, há consequências, tá bom, gente? Há consequências. Por isso que é muito importante você saber lutar contra a tentação. Eu quero trazer 3 exemplos aqui de pessoas que cederam à tentação e que arruinaram as suas vidas. Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 23, diz assim: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Ou seja, Adão, porque ele cedeu à tentação, Adão e Eva cederam à tentação da serpente, o tentador, cederam à tentação de Satanás, eles foram expulsos do jardim, consequências do pecado, né? Porque a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte, gente. E trazendo para os nossos dias hoje,
pode dizer, mas Adão pecou, isso e aquilo, mas hoje nós somos tentados também por essa antiga serpente, porque lá em Gênesis ele é a serpente, mas em Apocalipse ele já é o dragão, ou seja, houve uma evolução, e nós somos tentados pelo dragão hoje, tá bom, gente? Então saiba que quando você cede à tentação, isso ela tem a consequência. Qual a consequência? Sermos expulsos do jardim, né? Ser expulso da presença de Deus, porque diante da presença de Deus não fica pecado. Então aquele que escolhe o pecado, ele está cortando o seu relacionamento com Deus, né? Então tome cuidado com o pecado, né? Porque ele nos tira da intimidade com Deus, ele nos tira do jardim. É por isso que Jesus Cristo veio morrer novamente, né? Ele diz que é o último Adão, o segundo Adão, que nos veio reconciliar com Deus, com o nosso Deus e Pai, né? Porque o primeiro Adão, ali no começo, ele pecou e foi expulso da presença de Deus. Outro exemplo aqui de consequência de pecado, gente. Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 21. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele em um moinho no cárcere. Aqui é Sansão. Sansão foi um homem escolhido por Deus, foi um juiz de Israel, um homem muito respeitado, porém quando ele cedeu, né, à tentação, quando ele se deitou ali com Dalila, ele se entregou totalmente, né? Revelou o seu segredo, a sua intimidade com Deus, e ali quando ela cortou o cabelo de Sansão, ele perdeu todas as forças, porque ele era um nazireu, e ele sem força, eles pegaram ele e arrancaram os olhos, e fizeram ele ficar em um moinho rodando ali, né? Ficaram ali fazendo chacota, dando risada de Sansão, que antes foi um homem tão respeitado, tão forte, agora nessa situação precária. Ou seja, Sansão perdeu os olhos e virou escravo. Essa é a consequência de ceder à tentação, perder a visão espiritual, perder a visão do reino, perder quantos, né, cederam à tentação, perdem a visão do reino, perdem a visão espiritual, diz, né, para mim não dá mais, eu não tenho mais forças para continuar. Por quê? Porque foi tirado a visão dele, os olhos, e viraram escravos dos seus próprios pecados. Ali Sansão estava girando um moinho, e o pecado é da mesma forma, ele escraviza de uma forma que a pessoa continua naquele pecado, se degradando, morrendo, mas continua preso ali, porque se tornou escravo. Essa é a consequência do pecado. E um terceiro exemplo é Ananias e Safira. Atos, capítulo de número 5, versículo de número 3. Diz assim: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Ali Ananias e Safira eram casados, né? E eles fizeram um acordo de vender o seu terreno. É errado vender o terreno? Não. E eles escolheram dar metade, né, do valor da terra que ele possuía para a igreja. Isso é errado? Não. Qual foi o erro de Ananias e Safira? Ele permitiu que Satanás enchesse o coração dele para ele entregar metade, mas dizer que aquela metade foi o valor total que ele vendeu o terreno, ou seja, para ganhar, né, quem sabe prestígio, quem sabe as pessoas dizem, Ananias e Safira venderam o terreno e deu tudo para a igreja, né? Um ato bobo, né, gente? Um ato infantil que custou a vida de Ananias e Safira. E Pedro diz, Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Por que você foi tentado e cedeu a essa tentação? Porque é isso que Satanás ele quer, encher o coração das pessoas para irem contra Deus. Porque todo pecado é um pecado contra Deus, tá bom, gente? E a consequência do pecado de Ananias e Safira é a morte. Então, essas são as sequências, né? O pecado nos tira da presença de Deus, o pecado tira a nossa visão, o pecado nos escraviza e o salário do pecado é a morte. Tá bom? Então, por isso que nós temos que estar atentos com a tentação, porque Satanás ele não está para brincar. Nas escrituras diz que ele ronda como um leão buscando a quem ele possa tragar. E ele não está brincando de ser Satanás. Mas só que quando nós pecamos, quando nós falhamos,
Nós temos um advogado, Jesus Cristo. Primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 1, diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, aqui ele está dizendo, não pequem, mas se você errar, mas se você pecar, saiba que você tem um advogado fiel, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele morreu, antes da fundação do mundo. Então, quando ele morreu lá na cruz, ele já pensava em mim, ele já pensava em você. Se você errou, se você pecou, talvez você perdeu a visão espiritual, se afastou, está escravo do pecado, mas saiba que Jesus Cristo te perdoa. Basta que você clame a Ele, porque Ele é justo, Ele é fiel. Hoje Ele ainda é o nosso advogado. Então peça perdão a Ele, clame a Ele. Em primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 12, diz assim: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados, pelo nome de Jesus Cristo, somente através do nome de Jesus, através do sangue de Jesus somos perdoados. Ou seja, se Jesus Cristo, mesmo quando você era inimigo, Ele te chamou para a sua graça, perdoa os teus pecados, quanto mais agora. Você pode ter errado, você pode ter falhado, você diz, olha, eu não acredito mais, eu não confio mais, eu não vou conseguir. Será que Deus, Ele me ama? Claro que Ele te ama. O importante é a tua salvação. Importante, Jesus diz, olha, para os seus discípulos, perdoem 70 vezes 7. Se Ele deu essa ordem para os seus discípulos, você acha que Deus não perdoaria muito mais? O amor de Deus, ele é muito grande. Não duvide do amor de Deus. Salmos 37, 23 diz assim: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Eu gosto muito desse salmo, gente, porque aqui mostra que o justo, Deus, ele se agrada dos passos do justo, daquele que procura se firmar na palavra, daquele que quer viver a palavra. Mas aqui a Escritura diz, ainda que caia, pode ser que ele erre o caminho, pode ser que ele caia, mas não vai ficar prostrado, porque o Senhor o sustenta, o Senhor o coloca de pé. Então saiba, você pode ter errado, pode ter falhado, se você está vivo ainda é porque Deus, o perdão de Deus está disponível, a graça de Deus está disponível. Se você está ouvindo este ensino, esse estudo bíblico, é porque Deus, Ele quer falar com você. Salmos 145, versículo 14, verso 14, O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos, Aqui a palavra diz, o Senhor sustenta a todos que caem. O importante não é quantas vezes você caiu, o importante é quantas vezes você está disposto a se levantar. Porque quando você está disposto a se levantar, o Senhor estende a mão e te coloca de pé. É Ele que te sustenta. Ele levanta todos que caem. Mas há pessoas que querem ficar no chão, querem ficar caídas. Esse é o problema, Então eu digo para vocês, coloque de pé hoje, Perdoou, pecou, peça perdão, se arrepende, deixe o mau caminho, que o Senhor certamente vai perdoar os teus pecados e Ele vai sarar as tuas feridas da tua alma, tá bom? Nós precisamos, agora nós vamos aqui para a parte como nós podemos vencer a tentação. Primeiro, nós precisamos construir muros. Isso, você precisa construir muros. Provérbios, capítulo de número 25, versículo de número 28, diz assim: Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Aqui, traduzindo, como a cidade destruída, como a cidade sem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio, assim é o homem que cede à tentação, Aquele que não se controla é como uma cidade derrubada, uma cidade sem muro, e qualquer hora ela pode ser derrubada. Isso é trazendo uma ilustração aqui das cidades antigas, dos castelos.
Ali em volta do seu povo havia muros, para quê? Para proteger das pessoas, dos adversários, dos inimigos que poderiam vir atacar a cidade. Aquele muro era uma proteção. Então aqui Provérbios está dizendo, todo aquele que não contém o seu espírito, que não tem domínio próprio, ele é como uma cidade sem muro. Qualquer hora pode ser atacado e vir a ruína e ser destruído tudo aquilo que você está construindo. Então você precisa construir muros. Nós precisamos construir muros do domínio próprio, muros do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou seja, domínio próprio. Isso é fruto do Espírito Santo. Então, como você deve construir esse muro? Tendo um relacionamento com o Espírito Santo. Se relacionando, isso é algo natural. Você pode dizer, não vou pecar, não vou errar, não vou fazer, e acaba errando de novo, né? De tanto pensar em não fazer, acaba fazendo, né? Porque nós somos assim, a nossa mente parece que quando diz não faça isso, parece que ela se aguça mais, né? Então eu digo para você, não foque aquilo que você não quer, aquilo que você não deseja fazer. Foca naquilo que você deseja, que é a intimidade com o Espírito Santo. E esse relacionamento com o Espírito Santo, ele vai produzindo frutos, né? E um desses frutos é o domínio próprio. Por isso que Paulo em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18, diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Então não se embriaguem com coisas dessa carne, não encha o seu coração com coisas carnais, mas encha o seu coração com o Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, quer domínio próprio, quer vencer a tentação, quer vencer o pecado, se encha do Espírito Santo. Como que está a sua oração? Como está a sua leitura diária da palavra de Deus? Como que está o seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com o Espírito Santo? Irmãos, vida cristã, caminhada cristã é relacionamento constante da noiva com o noivo. É um relacionamento constante da igreja com o Espírito Santo. Não é teoria, é prática. É prática, você praticar todos os dias, tá bom? Então se encha do Espírito Santo. Jesus Cristo dá um exemplo da casa que foi um dia limpa e depois ela se torna vazia, porque talvez a pessoa ela buscou Deus por um tempo e parou, né? Aí Jesus diz aqui, em Lucas 11:24 diz assim, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando diz, tornarei para minha casa de onde saí, e chegando, acha a varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Isso é terrível, né? Porque ali diz que quando um demônio, né, um espírito imundo, ele vai embora e ele volta e acha a casa vazia, ele traz consigo mais 7 para deixar o estado daquela pessoa pior. Por isso que a casa precisa estar cheia. Cheia do quê? Do Espírito Santo. A casa precisa estar cheia da palavra. A casa precisa estar cheia de louvores, de gratidão. Você precisa louvar a Deus, agradecer a Deus, se encher da palavra, se encher da adoração no teu coração, porque Satanás não vai encontrar lugar para habitar ali. Porque ou a casa vai estar cheia do Espírito Santo, ou ela vai estar cheia de espírito imundo, né? Então você que escolhe o que você vai encher o teu coração, né? Quem vai preencher tudo isso? Então, encha-se do Espírito Santo, né? Adore a Deus, comece de manhã adorando a Deus, ouvindo a palavra, agradecendo a Deus pela tua casa, pelo teu casamento, pela tua família, pelo teu trabalho. Tá difícil, agradece também pelos momentos que você está passando de provação, porque quem sabe é um teste para algo maior que Deus tem para você. Agradeça, encha o teu coração de gratidão, se encha do Espírito Santo, porque onde há o Espírito Santo há liberdade.
Onde há Espírito Santo, a paz, a amor, a alegria, a mansidão, benignidade, bondade, e os frutos vão fluindo automaticamente. Outra coisa, fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 22, diz assim: abstende-vos de toda a aparência do mal. O que é se abster? É deixar longe, né? Eu vou me abster de alimento tal porque eu quero emagrecer. Então a pessoa ela vai cortar aqueles alimentos porque ela deseja emagrecer. Então quando fala que abstende de toda a aparência do mal, eu vou cortar tudo que é mal, tudo que é maldade, a roda dos escarnecedores, as piadas imorais, as amizades no Facebook, no Instagram, que me levam para o pecado, que me levam para a imoralidade, que me fazem cobiçar. Eu vou cortar tudo isso, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Isso é uma decisão do teu coração, tá bom? Em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 18, diz assim: fugir da fornicação. Todo pecado que um homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Fugir da fornicação, fugir da porneia, da pornografia. E hoje nós somos cercados pela pornografia. Talvez você diga: não, nunca vi um vídeo de pornografia, mas se você já assistiu televisão, se você já assistiu um filme, se você tem rede social, você já foi exposto à pornografia de alguma forma. Talvez uma pornografia mais leve ou uma pesada também, né? E a Bíblia fala: fugir da fornicação, de tudo isso, gente, dos pecados do corpo. Fuja dessas coisas, né? Se está te fazendo mal lá, o Facebook, cancela, fica um tempo, né? Faz um jejum do Facebook. Vou ficar 30 dias sem acessar o Facebook, vou ficar 30 dias sem o Instagram. Exclui ele do seu celular e fica só lendo a palavra de Deus, né? Porque isso vai te fazer bem. Fuja dessas coisas. A Bíblia ela diz: se a tua mão está te escandalizando, corta ela fora, porque é melhor você entrar no reino dos céus sem uma mão do que ir com as duas para o inferno. Ali Jesus estava dizendo: seja radical com a tua salvação. Não está falando para você cortar um seu membro, né, do seu corpo, mas está dizendo: tudo aquilo que te faz, que te leva para o pecado, corta na raiz. Não deixa esse mal crescer, gente. Fuja de tudo isso. Faça como José. Capítulo de número 39, Gênesis, capítulo de número 39, versículo de número 12, diz assim: e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. José fugiu. Imagina se José resolvesse ficar lá olhando para a mulher de Potifar. Ela ali, com certeza, sem roupa, agarrando ele, não, sou forte, não vou fazer nada. Tinha caído, né? Ele, com certeza, teria cedido à tentação e poderia acontecer de nós nunca ouvirmos falar de José, porque com certeza ele seria morto, né? Se ele cedesse a essa tentação. Ele não foi morto porque ele andou segundo a vontade de Deus, né? Deus o protegeu e ele viveu para contar as promessas, né? A Bíblia conta sobre a história de José. Então, fuja. Tem pecados, né? A Bíblia fala para você resistir ao mal, mas quando é a tentação pelos prazeres sexuais, quando é a tentação que quer dominar a tua vontade, fuja dessas coisas. Saia correndo mesmo, faça como José, fuja, né? Fuja, porque Satanás ele quer tomar aquilo que é teu, né? Houve uma certa vez que eu era líder dos jovens, né? Eu era jovem solteiro e eu trabalhava em uma empresa, né? Batendo caixa ali, eu era ajudante e tudo. Eu ficava suado, mas só que na hora do almoço sempre vi uma menina conversar comigo. E ela não era cristã, né? E ela ficava falando: porque eu não tenho lugar para sair, não tem ninguém para sair. Eu ficava aquela coisa coçando, sabe? Chama ela para sair. Eu falei: não, mas né, eu tenho as coisas da igreja, eu sou um jovem cristão, estava no começo da caminhada cristã. Eu falei: não posso namorar agora e tudo.
que eu estava me dedicando mais às coisas do Senhor. E uma vez em casa, sabe, aquele pensamento dizendo assim, veio um pensamento na minha mente, peça para sair da liderança dos jovens e você sai com a menina lá. Naquela hora eu percebi que aquilo era uma tentação maligna. Naquela hora eu comecei a repreender, eu disse não aceito. E o que eu fiz? Eu comecei a fugir, né? Na hora do meu almoço eu vinha almoçar em casa, eu preferia almoçar em casa, né? Às vezes eu almoçava mais tarde porque fugi, né, do momento da tentação. E eu lembro que quando me trocaram de horário, eu fui para o segundo turno, essa pessoa na mesma semana pediu demissão. Aquilo era somente para me tirar do caminho do Senhor. Então fuja da tentação, né? Fuja daquilo que te priva, te afasta de Deus, gente, porque isso não é bom. Satanás, ele tem seus meios de enganar, tá bom? Então fuja da aparência do mal. E dizer para você que depois da tentação há uma recompensa. Por isso que vale a pena você perseverar, vale a pena você resistir ao mal, porque depois da tentação há uma recompensa. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 11, diz assim, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Satanás estava dizendo, se você, filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? Estava tentando Jesus. Jesus não cedeu, Jesus resistiu. E o que aconteceu? Satanás teve que ir embora, né? Porque é isso que acontece quando você resiste, quando você enfrenta, quando você não cede à tentação. Satanás, ele vai embora e os anjos vieram servir, ou seja, tem coisas da parte de Deus muito boas vindo ao teu encontro. Basta que você resista à tentação, não se entregue à tentação, porque Satanás, ele pode ter pedra para querer te dar, e parece gostoso no momento do deserto, uma pedra, né? Mas saiba que Deus, ele tem um banquete para você, um banquete especial que os próprios anjos vieram servir Jesus. Então saiba que há uma recompensa. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 9 diz assim, amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros, a teus irmãos, né? Então, aqui é claro, uma passagem messiânica, mas diz, porque você amou a justiça e odiou a iniquidade, o Senhor teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a todos os teus irmãos. Então saiba que quando você não se entrega para a iniquidade, você ama a palavra de Deus, o Senhor tem um óleo de alegria, tem uma unção nova para entregar. Por isso que em Salmo 23, Davi, ele diz assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui ele está dizendo, eu fui tentado, muitas vezes eu fui afligido, mas prepara uma mesa, Senhor, na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. Porque ele renunciou ao pecado, ele renunciou à iniquidade para viver a vontade de Deus. Ele estava dizendo, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E é isso que o Senhor vai fazer na tua vida, quando você não cede à tentação, quando você resiste, quando você faz a vontade de Deus. Deus, ele prepara uma mesa para você, na presença dos seus inimigos. Seu inimigo não é teu irmão, não. Teu inimigo é Satanás, é o nosso adversário, né? Aquele que tanto tentou para você cair, ele vai ver Deus preparando uma mesa para você, então fique firme. Tiago, capítulo 1, versículo de número 12, diz assim, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então é bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Essa vida que nós somos tentados todos os dias, mas quando chegar no final dessa vida, nós resistimos, combatendo o bom combate, não se entregando ao pecado, não satisfazendo a vontade da carne, renunciando, pedindo perdão, lutando todos os dias contra o nosso próprio eu, o nosso próprio ego. Vai chegar um dia que nós vamos acabar o combate, né? Deixar nossas armaduras e Deus, ele vai nos dar a coroa da vida, a vida verdadeira. Por isso que Paulo diz que ele combateu o bom combate,
acabou a carreira e guardou a fé, né? E ele estava esperando a coroa da justiça. Então faça como Paulo, vá até o fim, lutando o bom combate, não desista. Em Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 11, ele diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Saiba que você tem uma coroa. E sabe quem tem coroa? É quem é príncipe. Sabe quem tem coroa? Quem faz parte da família real. Sabe quem tem coroa? Aquele que é rei. Então, o que Deus prometeu é muito grande para você. Então, não troque a tua coroa por um momento, por um simples momento de prazer. Não troque a eternidade por algo passageiro. Não troque a tua coroa de glória que o Senhor tem reservado para você por um lamaçal do pecado e engano, porque Satanás, ele está de olho na tua coroa e ele vai fazer qualquer negócio para levar a tua coroa, para tirar você do céu, tirar você da presença de Deus. Então fique firme, né? A tentação, enquanto você está vivo, enquanto estivermos nessa terra, nós vamos ser tentados todos os dias, mas a Bíblia diz, aquele que vencer, né? Ou seja, aquele que persiste, aquele que resiste, aquele que luta todos os dias e não se entrega. No meio da minha caminhada cristã, já faz mais de 10 anos que eu aceitei a Cristo em minha vida. Já vi muitos sucumbirem à tentação. Alguns se levantaram e ficaram mais fortes, mas infelizmente eu vi alguns sucumbirem e continuarem deitados, dormindo e se afundaram no pecado. Mas eu vejo que tudo depende da decisão do coração, tá bom? Porque Deus, ele te dá força para você se levantar e você ir até o fim, tá bom? Fica com essa mensagem, vamos orar neste momento. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te agradecemos ao Senhor por esta mensagem. Te peço ao Senhor, abençoa o nosso irmão que está ouvindo, abençoa, Senhor, meu Deus, todo aquele, ó Senhor, meu Deus eterno, que ouviu este estudo. Fortalece, Senhor, livra de toda tentação, fortalece, Senhor, o coração, enche ele do teu Espírito Santo, perdoa os pecados, ó Senhor, os nossos pecados, porque nós somos falhos e pecadores, mas te pedimos, ó Senhor, que a tua graça, que a tua misericórdia nos alcance, Senhor, meu Deus, e chegamos com confiança, Senhor, ao teu trono da graça, Senhor, meu Deus eterno, e nós esperamos o teu socorro, vem nos socorrer, lava-nos com teu sangue, fortifica-nos na tua presença, é o que nós te pedimos, ó Senhor, e queremos chegar até o final, queremos tomar posse da coroa da vida, queremos a tua unção, queremos, ó Senhor, o banquete que o Senhor tem reservado para nós, é o que nós te pedimos, que caia por terra, Senhor, o tentador, que caia por terra o mundo, que seja crucificado as nossas concupiscências, as nossas paixões carnais, Senhor, que o teu Espírito Santo prevaleça em nós, é o que nós te pedimos e te engrandecemos para todo sempre. Amém. Fique com essa palavra, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir, curta e se inscreva no nosso canal. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.